Um momento histórico aí, pela primeira vez aqui no estado de Rondônia, na Casa de Leis, aqui Assembleia Legislativa, foi feita uma homenagem aos atletas de Rondônia. E isso foi com ele, deputado Eider Brasil, que esteve com a gente aqui hoje no Olá Rondônia. Deputado, foi uma honra te receber aqui. Grande alegria, um bate-papo muito descontraído. O tempo passou, a gente nem percebeu. Falamos de várias pautas, né? Esporte, saúde, educação, segurança. E eu fico muito feliz. E é isso aí, gente. Teve isso e muito mais. Fosse com você, não perdi o Olá Rondônia dessa semana. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos hoje ao Olá Rondônia. E hoje estamos aqui recebendo um convidado que carrega uma história que representa muito bem a realidade de milhares de rondonienses, mas principalmente o que é possível construir a partir da própria história. Nascido em Porto Velho, de origem humilde, vindo de uma família numerosa, ele começou a trabalhar ainda muito jovem, lavando carros, vendendo jornais, entendendo desde cedo que o valor do esforço, da responsabilidade e a disciplina é algo muito importante. E foi no Exército Brasileiro que essa disciplina se transformou em base sólida de vida. Foi ali que ele consolidou valores como hierarquia, compromisso com a missão e respeito. E atualmente, como deputado estadual, tem se destacado pela atuação firme em segurança pública, políticas sociais e fiscalização dos recursos públicos. Mas, além dos números, projetos e resultado, existe algo que chama a atenção: o seu olhar para o esporte. E, recentemente, protagonizou um momento histórico em Rondônia, a primeira homenagem oficial da Assembleia Legislativa aos atletas de Rondônia. Um reconhecimento que vai muito além do esporte. Fala sobre disciplina, superação e construção de valores. Hoje, a gente recebe aqui para contar um pouquinho dessa trajetória o deputado Eider Brasil. Deputado, seja muito bem-vindo ao Olá Rondônia. Obrigado, Rosângela. Obrigado a todos os telenautas, os espectadores que seguem o Olá Rondônia. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui com você, Rosângela. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história de vida e também da minha trajetória política. Obrigado. Deputado, assim, pelo que a gente vê, você vem de fato, né, assim, de um começo
muito simples. E o que essa trajetória hoje influencia no que você está fazendo atualmente? De fato, eu falo sempre, né? Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia, nascido e criado aqui, às margens do Rio Madeira. Meu pai que veio do Piauí, minha mãe veio de Borba, do interior do Amazonas. Tiveram 7 filhos, eu sou o terceiro destes. E como muitas outras realidades, né, daquela época, 1970, final de 70, início de 80, vendo a família que, infelizmente, desestruturada socialmente, financeiramente, e aí nós tivemos algumas dificuldades, né, dificuldades essas que me levaram a ter que trabalhar desde muito cedo, né, para ajudar a minha mãe, que ficou com 6 filhos em casa, abandonada, né, e aí a gente passou a contribuir na questão do orçamento doméstico. 19 anos eu entro no Exército Brasileiro, foi quando eu realmente decidi segurar, agarrar aquela oportunidade, né, como oportunidade de vida para mim, e ali eu fiz carreira por 21 anos. E isso me faz, hoje, ser esse parlamentar que eu sou hoje. Sempre atenado para as causas sociais, sempre buscando ajudar as pessoas, sempre preocupado em ajudar o próximo, né, principalmente nas periferias da nossa cidade, de Porto Velho, que são pessoas que precisam apenas de uma oportunidade na vida, né? E eu busco sempre ser essa resposta de oração para as pessoas. Mas, deputado, foi em que momento, de fato, você percebeu, assim, que precisava mudar a sua realidade? Porque nesse momento a gente tem aí tanta gente nos acompanhando, né? Que às vezes vem desse mesmo lugar, mas ela não se encontra ali. Qual foi esse momento de virada aí? Então, acredito que desde muito cedo, como eu falei, né? Desde muito cedo eu assumi a responsabilidade do lar, de casa. Eu era o mais velho dos homens, eu tinha duas irmãs mais velhas do que eu, na verdade eu tenho. E aí, desde muito cedo, eu assumi para mim a responsabilidade de ajudar minha mãe. Então, assim, eu sabia que eu não poderia envergonhar ou desonrar a minha mãe. Nesse sentido, eu sempre busquei trilhar o caminho, tipo assim, da retidão, do trabalho, da honestidade. E ainda muito criança, Rosângela, eu lembro, acho que eu tinha 8, 9 anos, eu tinha um jornal na época, antigamente tinha esse jornal impresso, né? Inclusive eu vendia esse jornal. E aí eu peguei, era uma página política, e eu falei para minha mãe, mãe, ainda vou ser governador de Rondônia ainda. A minha mãe falou assim, meu filho, né? Deus te ouça, né? Amém. E aí, mas segui a minha vida, e com 14 anos depois que eu estive fora de Rondônia, né, eu fui fazer o curso de sargento, passei, fui servir em Humaitá, depois no Amazonas, aí eu voltei para Porto Velho, foi quando virou a chave que eu precisava dar a minha contribuição a Porto Velho, né, como político. Já era segundo sargento, já dentro do Exército Brasileiro, primeiro sargento, na verdade, e aí eu decidi participar da vida pública, né, na política. Foi quando, em 2016, eu saí candidato pela primeira vez. Ah, maravilha. Mas assim, você fala, né, dessa tua trajetória aí dentro do Exército, né, que foram anos, mas o que você trouxe lá do Exército que realmente aqui na política você não abre mão? Eu falei isso, eu falo sempre, né? No Exército a gente aprende que é sim, sim, não, não. É sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora, né? Eu, como sargento, eu poderia receber uma ordem dos meus superiores e os meus superiores dar as costas, porque sabia que eu, como militar comprometido, eu iria entregar o resultado, eu iria cumprir a missão. Da mesma forma que eu sabia que se eu desse alguma ordem para algum cabo soldado, eu poderia fazer outras coisas, que aquela ordem que eu dei, ela ia ser realizada. Porque os pilares do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, hierarquia e disciplina, né? Hierarquia é saber que um é mais antigo, um é mais moderno que o outro, que tem níveis, né, de comando. E disciplina é saber que você tem que obedecer às ordens, você tem que obedecer às leis, você tem que obedecer o regramento, as legislações. Então, assim, esses dois pilares, a hierarquia e disciplina, me trouxeram para ser hoje o parlamentar que eu sou. Né? Eu não faço nada que eu não possa, não prometo nada que eu não possa cumprir. Então, assim, esse sentimento de civismo, de patriotismo, de honestidade, fazem com que a gente consiga fazer um mandato diferente dos demais. E, deputado, assim, a sua entrada, né, no mundo político, ela foi planejada ou ela aconteceu naturalmente?
Não, ela, como eu disse, em 2014 eu retorno de Manaus, onde eu morava já por 10 anos, e aí a minha cidade estava, na minha concepção, abandonada. Eu já tinha rodado várias cidades do país como militar do Exército, feito vários cursos, missões, e aí quando eu retorno para Porto Velho, estava encerrando a época das usinas aqui, e Porto Velho parecia que estava sucateada. Eu já era formado em administração, então eu decidi contribuir com a minha cidade. Foi nesse momento, em 2014, que reacendeu aquela vontade que eu tinha falado com a minha mãe lá no início, lá com 8, 9 anos, né, de ser um governante, né, de trabalhar pelo meu estado. E no Exército Brasileiro, a gente fica muito limitado. Essa foi uma frase que eu falei para o meu comandante, quando ele me perguntou, Eider, por que você quer entrar na política? E eu falei, comandante, aqui no Exército eu sou primeiro sargento, sou pós-graduado, né, graduado, pós-graduado, e aqui eu tenho como colaborar muito pouco com ideias, né, com visões, com projetos. Aqui eu tenho que obedecer, né, o que os comandantes de quartéis, de brigada falam, e eu só obedeço. Aqui eu sou um operacional, né? Já era primeiro sargento, batedor e cumpridor de missão. Então esse ardor, essa vontade de querer deixar um legado, deixar um trabalho pela minha cidade, pelo meu estado, me moveram a entrar na vida pública. Essa vontade de deixar algo concreto para as próximas gerações. E eu falo, Rosângela, que assim como no Exército, todos os comandantes que chegam para assumir algum quartel, eles sempre modificam alguma coisa, né? Ou eles constroem uma parte do edifício, ou faz isso, ou faz aquilo, que é para deixar um legado deles. Assim como os nossos heróis fizeram no passado. E eu falo sempre, eu quero ser um político que daqui a pouco eu possa talvez não conhecer os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, mas eu quero que a história conte para eles quem foi Eider Brasil. Né? O que o Eider Brasil fez pelo Estado, o que o Eider Brasil fez pela capital, pela sua cidade de Porto Velho. Então essa é que me move realmente, ajudar as pessoas e deixar algo concreto para as próximas gerações. Nisso, o senhor está falando realmente sobre impactar, né, vidas, né? Sim. Mas, assim, como que de verdade isso na prática você vê impactar vidas através da política, mesmo com tantos desafios? Legal. O primeiro ano passado, quando eu assumi, nós fizemos um projeto chamado Cidadania no Bairro, lá no Residencial Morar Melhor. Então, nós estávamos vivendo ali janeiro de 2025, dezembro de 24 para janeiro de 25, um problema ocasionado pelo um assassinato brutal de um cabo da Polícia Ambiental lá no Residencial Orgulho do Madeira. E aí as forças policiais começaram a sitiar esses dois condomínios públicos, tanto o Orgulho do Madeira quanto o Morar Melhor. E nesse sentido a gente levou para lá, junto com a polícia, junto com o braço do Estado, esse projeto Cidadania no Bairro. E a partir dali, a partir desse ano, de janeiro de 25, a gente começou a desenvolver projetos sociais no Residencial Morar Melhor. E hoje você consegue transitar dentro do Residencial Morar Melhor sem aquela pecha negativa que tinha anteriormente. Até janeiro de 25, né, muito se falava que aquele ali não era lugar para as pessoas de bem morarem, aquilo ali não era lugar, só tinha bandido, que não dava para... Uber não queria ir para lá, deixar pessoas, pegar pessoas. E a partir de um trabalho que a gente vem fazendo paulatinamente dentro do Residencial Morar Melhor, a gente vê que aquela sociedade local ali, que antigamente era vista de uma forma totalmente depreciativa ou pejorativa, hoje eles conseguem ter a dignidade que todos os demais moradores de Porto Velho, rondonienses, têm. Então, assim, a gente percebe um trabalho que vem sendo feito aí, junto com, lógico, com os outros poderes, né, com os outros, o governo estadual, as secretarias, de uma forma de dar dignidade. A gente tem um projeto social lá que a gente apoia, chamado Tribo de Zion. Os meninos, os atletas lá, hoje eles têm vontade de ir participar, porque está recebendo estrutura, está recebendo apoio, está recebendo kimono. A gente está levando eles agora para competir fora da capital. Só o ano passado nós investimos mais de 5 milhões em educação. Então nós temos passado por escolas que anteriormente o nível educacional, a estrutura era de um jeito, e nós estamos transformando a educação, principalmente a educação pública municipal, de uma forma totalmente diferente, com mais recursos, com mais suporte necessário para que as crianças possam ter uma melhor qualidade de ensino.
A gente tem mandado atletas para fora, não apenas do estado, mas do país. Atletas que não tinham essa expectativa de um dia ir para a Itália competir. E hoje nós temos aí vários atletas que foram competir campeonatos europeus, foram para o Ironman em outros países. Então, assim, a gente tem buscado trabalhar de forma a entregar na ponta da linha um resultado para a nossa população. Entendi. E, deputado, dentro, né, do caso desse cenário mesmo aí, você olhando para trás, o que você diz que você diferencia, qual que é o seu diferencial, né, dentro desse cenário político? Acredito que um dos maiores é essa questão da palavra, né? Infelizmente, quem trabalha com política ou quem já de alguma forma se envolveu com política fala sempre assim: não vou não, que é tudo vagabundo, tudo bando de mentiroso. Vem aqui, aí de 4 em 4 anos, some, desaparece, só volta depois de 4 anos. E a gente vem fazendo um caminho inverso em relação a isso. A gente vem trabalhando todos os dias, todos os meses, desde o ano passado, quando nós reassumirmos o mandato. Eu fiquei 2 anos fora como suplente. Então, quando nós voltamos em janeiro de 25, a gente tem buscado trabalhar todos os dias, todas as semanas. A gente praticamente não tem folga, né? Então, tudo isso para que a população se sinta realmente acolhida. Engraçado, hoje a gente falava sobre isso, Rosângela. Assim, o diferencial do nosso gabinete, a acessibilidade. Se você mandar uma mensagem para mim no meu direct, eu vou te responder. Se você tem hora marcada, chegar no meu gabinete, lá no 9º andar da Assembleia Legislativa, eu vou te atender. Se eu estiver aqui, se eu não estiver externo, se eu não estiver no interior do estado, eu vou te atender. Porque eu acredito que se Deus me colocou nessa função de deputado, de parlamentar, é para atender a população. Então, nada faz sentido se não for para atender o povo. Então, não faz sentido eu ser deputado estadual pela 2ª vez, se não for para atender a população. Sim. E você fala muito também em mandato, né, aí com resultado. E o que isso significa, de fato, assim, na prática? Resultado, para mim, é você atender o clamor do povo, a necessidade do povo. A gente percebe, hoje em dia, as redes sociais, com o boom das redes sociais, tem muitos políticos que fazem política apenas de falácias, fazem política apenas de narrativas. Usa a polarização que existe em Brasília, que existe no Brasil, apenas para fazer palco político. Mas, de fato, o que essa pessoa está entregando? Quantas cirurgias essa pessoa destinou, através de seus recursos, para a nossa população? Quantas famílias foram atendidas através do mandato dessas pessoas? Então, quando a gente fala em resultado, a gente fala realmente fazer valer a vontade popular, o direito popular, né, de ter ali saúde, educação, segurança e de qualidade. Então, quando a gente fala de resultado, a gente fala disso. A gente fala de uma pessoa que estava 2 anos sem poder resolver um problema judicial e nós levamos lá para a porta da casa dela a Defensoria Pública do Estado de Rondônia e a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em 2 anos, resolveu um problema que essa pessoa tinha há mais de 2. Na verdade, em 30 minutos, ela resolveu um problema que havia mais de 2 anos que essa pessoa não conseguia resolver. Laudos médicos para as crianças com neurodivergência, de famílias atípicas, que estão aí há anos e não conseguiu, e a gente consegue levar lá para Candeeiro do Jamari um projeto onde essas mães, né, vão conseguir, finalmente, o seu laudo para poder concorrer às terapias. Quando a gente fala em resultado, a gente fala em cadeirantes que não tinham como praticar o seu esporte porque não tinham o apoio necessário. E a gente está dando o apoio para esses cadeirantes realizar o seu esporte. Porque a pessoa é cadeirante, a pessoa não serve para nada. Não, a gente tem um time de basquetebol sobre cadeira de rodas aqui, que nós temos apoiado. Então, assim, quando eu falo de resultado, é isso. Cara, eu tenho uma dor e o deputado aí do Brasil conseguiu resolver. Sim. E, deputado, o senhor está falando aí de já são 2 mandatos, né? E, no caso, quais ações que, na sua visão, assim, na sua opinião, você considera assim, mais importante, mais impactante até agora? Legal. Eu tenho algumas ações, né? Tenho algumas leis. Só no meu primeiro mandato são em torno de 50 leis que foram aprovadas, que existem hoje, né? E a gente tem algumas, em especial, que a gente tem um grande carinho. Por exemplo, o Código do Sinal Vermelho, as mulheres em situação de violência e risco,
elas escreverem um X na palma da mão e de forma silenciosa elas pedirem socorro. E a gente pode falar assim, mas isso não acontece, é muito falândula. E lá em Ariquemes, aqui em Rondônia, Ariquemes, uma senhora ela foi salva pelo Código do Sinal Vermelho, que é uma lei minha. Por como a gente propôs essa lei, a lei foi aprovada, a gente deu ampla divulgação, ela entrou em uma drogaria e aproveitou que o marido deu uma bobeada ali, e ela pegou, escreveu um X e apresentou para a balconista. E a balconista, por ter lembrado da lei, ela pegou e acionou a polícia conseguiu chegar no local, eles ainda estavam lá e conseguiu fazer a prisão do agressor. E essa mesma lei, que é uma lei pensada para as mulheres, em 2022, conseguiu salvar um motorista de Uber. O motorista de Uber atendeu uma ligação e quando chegou era um assalto. E eles, transitando por Porto Velho, caíram numa blitz. E o cara falou assim, se você falar alguma coisa, eu te mato. O rapaz, motorista de Uber, fez o sinal na mão, o X, e colocou para lá de fora e alertou os policiais. Os policiais mandaram descer do carro todo mundo e conseguiu fazer a prisão ali do criminoso. Então, assim, são leis que a gente fica feliz em ter proposto. A gente tem a lei do Estatuto da Pessoa com Câncer, que é uma lei de minha autoria, que até então em Porto Velho nós estamos sendo aqui na região norte talvez o maior centro de referência de tratamento de pessoas com câncer, mas até então sem muita segurança jurídica. Então nós propusemos um projeto de lei que se tornou lei, onde diz ali quais são os deveres do Estado para com essa pessoa com câncer e quais são os direitos que essa pessoa com câncer possui para com o Estado. Nós temos ali uma lei que combate que agressores que tenham sido condenados na Lei Maria da Penha sejam nomeados em cargos públicos, da mesma forma similar contra o racismo também, pessoas que tenham sido condenadas na Lei do Racismo também não podem assumir cargos públicos. Nós temos ali leis que tratam da mulher, do campo, nós temos algumas leis importantíssimas em Porto Velho. Então, assim, a gente ficou muito feliz de ter contribuído não apenas na questão de entregas de recursos financeiros, de emendas parlamentares, mas também construindo um arcabouço de pautas, né, de legislaturas, de leis que viraram segurança para os rondonienses. Sim. E assim, deputado lançou, né, tudo isso, são projetos, são ideias, os recursos daí vêm. E como que hoje o senhor garante que esses recursos públicos cheguem lá na ponta? Difícil, viu? Rapaz, tem uns secretários aí que é ruim de trabalhar, moço. Por exemplo, eu tenho três emendas para a saúde, que é o principal, que a gente não conseguiu ainda pagar em 2025. Dessas três, eu consegui destravar uma no ano passado, mês passado, e duas a gente está ainda em briga para que sejam executadas, né? A gente está colocando aí mais de R$750 mil em consultas e atendimentos odontológicos, né, para as pessoas em vulnerabilidade, que está tendo realmente um entrave gigante. Então, assim, você fala, como fazer para isso chegar na ponta da linha? É difícil. Nós temos aí mais R$2 milhões para atendimento, né, de pessoas em vários hospitais que tenham cometidos por algum tipo de queimadura. E, infelizmente, essa política pública de combate a queimados tá difícil. Mas, em contrapartida também, a gente conseguiu destravar e pagar no mesmo ano quase 5 milhões de emendas para recursos para as escolas públicas municipais, como eu falei. Nós conseguimos enviar aí mais de 1 milhão em emendas para passagens aéreas para os nossos atletas. Nós temos aí alguns times, alguns atletas, algumas modalidades que são os nossos atletas patrocinados, que a gente muitas vezes tira do próprio bolso para ajudar esses atletas, como é o caso do beach tênis, né, de um atleta promissor, apenas 12 anos, e já é campeão rondoniense, campeão da região norte, pontuou muito bem no brasileiro. Então, assim, é um rondoniense, é um porto-velhense, e a gente tem buscado apoiar esses nossos atletas. Enfim, mas como é que eu posso falar? Eu acho que faz parte, né, Rosângela, dessa questão política, desse jogo de sistema de freios e contrapesos, mas a gente tem buscado avançar nessa área. E a outra coisa que você defende é que segurança pública, né, ela é a base para o desenvolvimento. Explica isso melhor para a gente. Sim, acredito que a segurança pública
é uma das dores hoje da população rondoniense, em especial de Porto Velho. A gente sabe, como presidente da Comissão de Segurança Pública, dos focos, né, de locais em Porto Velho que tem ali a bases de facções criminosas. A gente vê aí se alastrar, inclusive para a zona rural de Rondônia, essas facções, e a gente fica muito preocupado quanto a isso, porque é triste, né? A gente vê uma pessoa construindo o seu patrimônio com tanto labor, com tanto suor, e aí vir essas pessoas e tira tudo de uma hora para outra, de uma forma brutal, muitas vezes. A gente sente essa insegurança, principalmente nas áreas mais afastadas dos grandes centros, e a gente, enquanto parlamentar, presidente da Comissão de Segurança, a gente fica muito preocupado com isso. A gente tem sempre buscado auxiliar o governador, o comandante-geral da Polícia Militar, os comandantes de força de segurança da Polícia Civil, para que a gente possa juntos encontrar o melhor caminho de resolver essas questões. Essa semana mesmo, a gente estava falando com o governo sobre isso, a aplicação do DESO, a continuidade do programa Aliança pela Vida, que é o posicionamento de policiais dentro dos residenciais aqui de Porto Velho, tanto Orgulho do Madeira quanto Mora Melhor, e os menores também, os Porto Belos da vida. Então, assim, a gente fica muito atento quanto a isso. A gente não pode permitir jamais que essa sensação de segurança ela diminua em Rondônia. E ainda falando, deputado, sobre segurança pública, aonde você vê que o Estado mais falha nesta área? Assim, a gente não pode... não tem um ponto-chave, né? A gente tem aí em alguns locais, principalmente Porto Velho, onde a gente sabe do foco, como eu falei há pouco, das facções criminosas, da atuação das facções criminosas. E a gente sabe também que na área rural também não é diferente. A gente teve um caso emblemático aqui na zona rural de Porto Velho, do assassinato dos nossos militares do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Então a gente fica muito preocupado também com o crime na zona rural. A gente sabe que existe uma forte atuação da LCP e de outros organismos criminosos do campo, né, que são muitas vezes, infelizmente, fomentados, né, por alguns aliados políticos de outros grupos. E a gente não vai entrar nessa seara, mas, infelizmente, a gente percebe isso tanto no grande centro, como é Porto Velho, como também nos pequenos centros, né, nos médios centros, nas médias cidades, né, já a presença, né, dessas facções criminosas. Sim, que a gente sabe da necessidade. E assim, o que hoje que pega? E aí talvez seja essa a questão. Nós estamos falando aí de mais de 10 anos sem concurso público de policial, militar, policial, né, de soldado. Então a gente está buscando, né, em conversa com o governador, né, com a equipe econômica, a possibilidade de, não nesse ano por conta da questão eleitoral, mas no ano que vem a gente abrir concurso para novos policiais militares. Na Polícia Civil não é diferente. A gente vê aí, desde o meu primeiro mandato, 2019, algumas delegacias de polícias fechando por conta de falta de efetivo. Então, assim, cobrindo o santo e descobrindo outro. Fecha essa daqui e centraliza tudo aqui nessa cidade mãe, vamos dizer assim, cidade maior. E aí você acaba fazendo isso, cobrindo um santo e descobrindo o outro. Isso é a necessidade de efetivo. Nossa cidade de Rondônia tem crescido de forma considerável. E a gente precisa fazer com que as nossas forças de segurança também cresçam na mesma proporção. Sim. Mas como nem só de assuntos pesados vive também a vida pública, né? Eu quero muito que a gente fale também, né? Algo que hoje, uma bandeira que você representa muito bem, né? Que é essa questão do esporte. E recentemente, né? Você protagonizou aí na Assembleia Legislativa, né? É a primeira vez, né? Realmente que todas as áreas, né, os atletas de Rondônia foram homenageados, né, realmente numa sessão solene na Assembleia Legislativa de Rondônia. Isso, assim, para mim, né, que também amo essa área, né, sou apaixonada pelo esporte, é algo que foi um diferencial mesmo nessa área. E queria saber, deputado, de onde veio mesmo essa iniciativa? Como a gente falava aqui nos bastidores, né, eu sou militar de infantaria, então, assim, sempre dentro dali do quartel,
sempre pratiquei esporte, corrida, futebol, natação, orientação. E depois que eu saí do Exército e vim para a Assembleia, comecei ali a buscar a prática de algum esporte, até mesmo para não ficar ali no ócio, né? A questão da falta de atividade física. Mas só em 2023, quando eu não fui reeleito e fiquei fora do parlamento, que eu busquei um esporte para espairecer, né? Para ocupar minha mente. Naquele eu tive o início de depressão, final de 22 para 23, e a corrida para mim foi uma grande ajuda, como é que eu posso falar? Emocional, psicológica. Então eu passei a praticar a corrida realmente como um esporte, não apenas como hobby. Fiz, inclusive, uma meia maratona, consegui baixar alguns índices meio, alguns pace, e a gente foi desenvolvendo esse amor pela corrida, né, pelo esporte. E eu já tinha sido um deputado de primeiro mandato que sempre apoiou o esporte, sempre apoiou a cultura. E eu retornando em 2025 para a Assembleia, eu tinha tomado a decisão de não deixar de praticar a corrida, né? Então, hoje ainda, a duras penas, por conta da minha agenda, eu ainda procuro treinar, realizar provas. Inclusive, ontem nós tivemos a corrida do BOP, né? Uma corrida na área rural, através da selva, foi muito interessante. E essa visão veio da minha própria da minha própria necessidade como atleta. Tipo assim, cara, ninguém nunca falou do atleta, ninguém nunca apoiou o atleta, e eu, no primeiro mandato, apoiei vários atletas, né, dando passagem, jogo de camisa, estrutura, e assim, o que mais que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode valorizar dando uma comenda, né, dando uma honraria aqui da Assembleia Legislativa. E aí veio esse projeto de homenagear vocês, você como atleta, outra maratonista, né, assim, outros atletas que realmente elevam o nome de Rondônia, Brasil e mundo afora. Né, eu falo, como eu falei lá no dia da homenagem, nossos atletas rondonienses, eles só precisam de uma oportunidade para realmente deixarem um legado, né, alcançarem o pódio, trazer medalha, trazer troféu e realmente representar o nosso estado de Rondônia. Sim, e olha, fico muito feliz realmente com esse teu depoimento, né, com essa tua fala, porque eu vejo realmente a corrida exatamente assim, né? Eu sempre usei isso, essa fala, que corrida para mim sempre foi terapia, né? Verdade. E esse movimento, né, é de uma importância hoje para esse momento que o mundo está vivendo mesmo, né, sobre a questão da emocional, né, saúde emocional. Verdade. Então, assim, o atletismo sempre me ajudou muito, mas independente do atletismo, né, o estar em movimento, né, é o fator mesmo ali, a educação física, né, atividade física, muito importante. E esse teu depoimento, com certeza, vem de fato, assim, né, de encontro a tudo isso que a gente leva mesmo aqui, que é essa informação mesmo para as pessoas, né, essa motivação. Mas como que você levou essa questão para dentro de uma casa de lei, né? Esse reconhecimento, porque eu acho que eu não estou falando bobeira, não, né? É a primeira vez mesmo na Assembleia que aconteceu esse momento, né? Os votos de louvor, eles são propostos, né, através de um requerimento por um dos 24 deputados, e aí ele é colocado em plenário para deliberação. E, inclusive, foi aprovado de forma unânime, né, pelos demais 23 deputados, e a gente fica muito feliz por isso, por ter sido um precursor, né, por estar protagonizando algo histórico para Rondônia. Eu acredito que depois desse irão acontecer mais projetos como esse, porque nós precisamos sim valorizar os nossos atletas, o esporte e também o esportista, que fazem, eu falei e continuo falando porque é algo que eu acredito, a educação e o esporte transformam vidas e salvam vidas. Sim, e sabe o que foi interessante, ainda falando lá, né, no dia da homenagem, é que foi tão unânime que eu encontrei algumas pessoas, né, pós o evento, e unânime, assim, todos estavam extremamente felizes, né, saíram de fato ali para comemorar, né, porque assim, por ter esse reconhecimento, né, Legal. eu conheço do meu esporte, né, mas assim, eu imagino para as pessoas ainda que precisa de toda uma estrutura para viajar, né, e todos levam, né, a gente tem tanto orgulho quando a gente sai daqui para competir qualquer coisa, e é levar a bandeira de Rondônia,
Rondônia, né? Verdade. Estar no pódio com a bandeira de Rondônia, isso é muito legal. Então, assim, aquele ato para os atletas, eles realmente significaram muito, muito mesmo, Amém. Fico feliz. né? Mas você vê, no caso assim, que o esporte de verdade, ele pode, principalmente você com essa tua vida militar aí, influenciar de fato no caráter? Sim, claro. Assim, total. Hum. Total, com certeza. A gente sabe que principalmente os esportes, é, eles trazem essa pegada da disciplina, né, da hierarquia. Aí a gente volta a falar de disciplina e de hierarquia, que é o que me move. Essa questão do comprometimento, né, da entrega, da dedicação. E por onde eu tenho passado, eu tenho investido em vários projetos e a gente sempre fala assim dessa questão. Cara, o mundo lá fora é para quem tem coragem de renunciar. Momento de lazer, diversão, com treinamento. Então, assim, quando você tem e passa a compartilhar esse entendimento com as crianças, principalmente, com as atletas infantis, eles passam a ver o esporte de uma outra forma. Pô, cara, se eu fizer isso, isso e isso, eu posso ser igual aquele campeão, igual aquela campeã. Então, as crianças ela têm que ter esse entendimento, essa outra perspectiva. A gente não pode deixar que as crianças passem a ter apenas exemplos ruins ou negativos, né? A gente tem que dar para ela, por isso que eu falo com as minhas atletas, eu falo as minhas atletas de basquetebol, master, falo assim, ó, eu ajudo vocês, mas você tem que desenvolver um projeto social, porque daqui a pouco vocês vão acabar o esporte, vocês vão sair, e quem vai fazer o esporte? E assim em todas as categorias, quando a gente passa a ser inspiração e referência para outras pessoas, é uma grande possibilidade dessas crianças que estão vindo agora trilharem um caminho do bem. Então, pela tua fala agora, você realmente vê o esporte como uma ferramenta social e meio que de segurança pública, é isso? Sim. Então, assim, eu li em algum lugar que a cada R$ 1 investido no esporte, você economiza 5, né? Com saúde, com educação, com segurança. Então é isso, é nisso que eu acredito. Eu dei um exemplo lá do Residencial Morar Melhor. Lá, hoje, eu acho que são quase 80 crianças, entre jovens, adolescentes e crianças, que fazem parte do projeto Tribo de Zion de Jiu-Jitsu. Então, essas 80 crianças, jovens e adolescentes, eles têm uma menor probabilidade de ir para o mundo do crime, porque hoje eles são esportistas. Hoje eles têm uma vida voltada para o esporte. Então, eles têm que ir bem na escola, têm que ir bem em casa para poder fazer parte do projeto. E eles querem ser campeões. Maravilha. Mas olha, deputado, eu acredito, né, que eu esteja aqui falando em nome de quase todos os atletas, né? Mas eu acho que aquele momento realmente na Assembleia, ele foi mais do que uma homenagem, ele de fato foi um posicionamento para todos nós. Bom, Isso obrigado. realmente foi muito bom. Mas assim, voltando aqui, né, à questão política, na sua visão, né, qual é o maior erro na política hoje? O maior erro da política, o maior erro na política de quê? Na política eleitoral, política... Não, assim, na política em si, hoje, qual o maior erro, assim, que você vê, assim, que você fala, olha, eu hoje entendendo, estando aqui no meio, o que se eu pudesse, né, fazer algo a mais, o que você mudaria na política hoje? Acho que o maior erro, talvez o maior erro ali seja a ingratidão, seja um erro, a falta de empatia seja um erro, o orgulho seja um erro, o ego seja um erro, a vaidade seja um erro. E o que eu posso falar tudo isso foi porque eu errei no primeiro mandato. Arrogância ser um erro, de você achar que você, principalmente quem está no poder, que aquilo é vitalício, que você não precisa das pessoas, que você entende. Então, assim, tudo isso que eu falei foram erros que eu cometi. Então, assim, eu vejo isso como ainda erros na política. Então, tem pessoas que conseguem, que se veem assim, né? Muitas pessoas agem com ingratidão, muitas pessoas agem por falta de empatia, com falta de empatia, muitas pessoas não se sensibilizam com a dor do outro, né? Tá nem aí. E nós, parlamentares, nós políticos, a gente foi eleito para cuidar das pessoas.
Então, quando você perde esse senso de empatia, de se colocar no lugar do outro, você está no lugar errado, eu acredito. Então, esse é um grande erro. E a falta de palavra também. E o que mais te incomoda, assim, na questão de comportamentos de alguns políticos? O que mais me incomoda é, muitas vezes, você não pensar de forma coletiva. E você pensar apenas de forma egocêntrica. Não, o que vai ser melhor para mim? Ah, isso aqui. Não, isso aqui não vai ser melhor para mim, não. Isso aqui... Ah, então não quero. Então, eu acho que quando a gente perde essa sensibilidade de pensar o coletivo, de pensar o social e ajudar as pessoas, isso me incomoda bastante, porque eu vejo que política é isso. Política é a gente ter o poder de representar um grupo de pessoas, no nosso caso, o estado de Rondônia, e não trabalhar pelo estado de Rondônia, pelo povo rondoniense. Trabalhar por si. Entende? Então, isso para mim eu acho que é um erro. E, na sua visão, o que precisa mudar com urgência? O que precisa mudar com urgência? Eu acho que nosso sistema de saúde precisa melhorar bastante. Então, e como estrutura governamental, a nossa rede de saúde no estado de Rondônia precisa dar uma melhorada, precisa virar uma chave. A gente precisa pensar na descentralização da saúde no estado de Rondônia. A gente precisa evitar, né, que as ambulâncias continuem trazendo pacientes para Porto Velho, A gente precisa descentralizar a saúde para que mais pessoas sejam atendidas nas suas casas, nos seus domicílios, do que trazer para cá, para Porto Velho. Sim. E, deputado, que tipo de política você quer deixar como legado? Eu quero deixar uma política que entrega. Eu decidi não permanecer no grupo de políticos, de narrativas, de polêmicos, que só buscam o like, mas não buscam entregar. Então, eu quero deixar uma política que entrega, uma política de resultado, uma política que faz sentido para as pessoas. Uma política que está na porta das pessoas, que está ouvindo, que está conversando com a população. A política que eu quero deixar para o meu povo é essa. Dizer que a gente é político por uma questão de... precisa ter um. A gente está na política, ou eu sou político, porque precisa ter um. E eu falo sempre para a minha equipe, né? Quis Deus que fosse eu. Mas poderia ser o Joãozinho, poderia ser a Mariazinha, mas que essas pessoas investidas no cargo, elas têm que estar à disposição da população. Sim. E, deputado, a gente já está aqui, né? Quase uma hora realmente de papo muito bom. Verdade. Mas gostaria realmente de encerrar aqui contigo, mas ainda te perguntar o que ainda precisa ser feito em Rondônia, né? E também gostaria porque a política na sua vida é só mais um dos papéis, né? Você é pai, né? É marido, né? Então, é atleta. Então, assim, e como que você, né, gostaria de ser lembrado? Gostaria dessas duas perguntas aí para a gente finalizar aqui nosso papo. Então, acho que o que precisa melhorar em Rondônia ainda, essa questão da saúde é ainda o calcanhar de Aquiles, né, para o estado de Rondônia. E a Rondônia também precisa passar a ser um estado industrial. Nós precisamos trazer para cá, para Rondônia, indústrias. A gente tem que deixar de ser apenas um celeiro, né, de grãos, de commodities. Nós temos que passar a industrializar, a gerar valor nos nossos produtos. Não apenas mandar para fora as matérias-primas. A gente precisa trazer, captar para Rondônia, de alguma forma, as indústrias, né? A gente está aqui já com as vésperas de ter aqui a transoceânica, a ponte binacional. Nós temos feito aí alguns contatos, algumas viagens, tanto na Bolívia quanto no Peru, para fazer esse comércio internacional acontecer por Rondônia. E graças a Deus a gente tem avançado nesse sentido. Mas se a gente continuar apenas exportando matéria-prima, pouca coisa da nossa produção vai ficar aqui. Então a gente precisa isso, melhorar a saúde, na questão das necessidades primárias e numa questão
econômica, a gente precisa industrializar Rondônia. A gente precisa trazer para cá indústria, para que Rondônia, uma vez que receba essas indústrias, eu tenho certeza que a nossa economia vai explodir, né? Porque nós somos, graças a Deus, abençoados por Deus na questão do solo, na questão do clima. Nós somos aí já grandes exportadores da carne, da soja, de outros grãos, mas a gente precisa potencializar a industrialização desses itens aqui mesmo no nosso estado, para agregar valor aos nossos produtos. Então, para mim, enquanto Estado, eu acredito que a gente consegue ver essa real necessidade, né, de termos isso aqui. Uma vez que isso aconteça, tenho certeza que Rondônia vai crescer de forma exponencial. E eu quero ser lembrado por ajudar as pessoas. Quero ser lembrado por ser um cara um político que pensa no povo. Eu quero ser lembrado por um político que gastou a sua vida, gastou a sua energia para atender a população. Independente de bandeira ideológica, independente de categoria, independente de segmento. Eu não fui eleito pela polícia, pelo bombeiro, pela educação. Eu fui eleito com votos espalhados em todo o estado de Rondônia. E eu me sinto muito livre para trabalhar por todas as pautas, por todas as bandeiras. É lógico que tem aquelas que aquecem meu coração, né? Que é a educação e esporte. E o social, a inclusão. Essas 3 áreas, para mim, são as áreas que realmente aquecem o meu coração, né? Cuidar da pessoa, cuidar dos atletas, cuidar da parte social, das mães atípicas, das crianças vulneráveis, cuidar do órfão, né? E da viúva, para mim, é o que realmente me motiva. Mas, assim, a gente tem disponibilidade de trabalhar por todas as áreas, por todas as categorias, por todos os segmentos. E eu quero ser reconhecido por um deputado que trabalha, que entrega. Não que fica de oba-oba, não que fica falando do presidente A ou do presidente B. É um deputado que está preocupado com Rondônia e com os rondonienses. Deputado, a sua história, né, realmente nos mostra que não é exatamente da onde você começa, né, mas são todas as decisões e todas as transformações aí pelo caminho, viu? Muito obrigada mesmo pela sua presença, obrigada por compartilhar tudo aqui com a gente. Obrigado, Rosângela, que eu agradeço a oportunidade. Nosso gabinete vai estar sempre à disposição, né? Eu sei que você é uma grande comunicadora, uma grande jornalista, atleta, ultramaratonista, e a gente está disposto, né, e com muita boa vontade, né, de fazer as coisas acontecerem. E eu sempre falo que o jornalista, e nós temos trabalhado muito nessa pauta também, né, inclusive entregue voto de louvor, criado projetos de leis que visam dar mais valorização e proteção aos jornalistas. Então a gente sabe que os jornalistas hoje, eles são o para-choque da sociedade. Muitas coisas que às vezes não caem no meu gabinete, que não chegam como pauta, como demanda, os jornalistas recebem em seus programas, em seus podcasts, acabam recebendo muito da população. E eu me coloco à disposição, né, caso você receba alguma demanda que eu possa resolver. Tem um deputado lá em Porto Velho que ele está disposto a ajudar. Vou te passar o contato. E assim, eu fico muito feliz se puder colaborar de alguma forma. A gente também, muito obrigada aqui em nome do Grupo Amazon. Gente, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso papo de hoje no Olá Rondônia e eu espero vocês aqui na próxima semana. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto Felmar, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uni Internet,
internet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar.